comecei a gravar. Como eu prometi, vai ser uma aula rápida e eu não vou atrasar porque daqui a pouco eu tenho paciente. Mas só me confirmem se vocês estão vendo a tela e se está tudo certo. Estamos vendo. Tá Tudo aparecendo. certo, né? Passou também? Passou. Gente, então, a aula de hoje é sobre fatores de risco modificáveis para demência. E é uma aula que eu gosto muito porque a questão genética da demência é algo que hoje em dia é muito falado, né? A gente tem teste genético, a gente tem o teste para os alelos da APOE4, e acaba que muitas vezes a gente confunde sobre o risco genético versus o risco real de desenvolver a demência. A gente sabe que esses alelos, eles são alelos de risco. Eles não significam assim, que se a pessoa tiver a mutação, ela vai ter a doença de Alzheimer. A forma de Alzheimer mendeliana, que vocês já estão cansados de saber, é aquela forma por meio dos genes praseminina 1, praseminina 2, APP, o que não é o mais comum. Essas formas genéticas normalmente são pré-senis. E o que a gente está falando aqui é do Alzheimer esporádico, que é justamente a doença de Alzheimer que a gente pode evitar, ou também a gente evitar demências não DA, ou seja, síndromes de declínio cognitivo que tem outra etiologia. E o que eu usei de base para essa aula é esse artigo que a gente sempre comenta no ambulatório, que vocês têm que saber de cor, que é o artigo da Lancet, da professora Gil Livingston, lá do Reino Unido, onde ela faz todo ano um report sobre quais são as condutas de prevenção para evitar o risco de demência. E esse artigo, o interessante é que ele não é um artigo com uma metodologia muito clássica, do tipo um estudo de intervenção ou estudo de observação tradicional. Na verdade, como é um global report, eles pegam várias meta-análises, vários estudos de prevalência, vários estudos de intervenção e juntam tudo isso nessa orientação em geral para os médicos e para a população sobre os riscos de demência. Tudo começou com um estudo observacional. Nesse estudo, a professora Gil Livingston usa uma corte muito famosa, que é a corte de Framingham, que é enorme, né? Tem milhares de pacientes, junto com várias outras cortes famosas de estudos nos Estados Unidos e na Europa. A maioria dos pacientes incluídos são pacientes dos Estados Unidos e da Europa, então uma coisa interessante é que a gente precisa saber também que na nossa população pode ser que não sejam exatamente os números, mas a gente sabe que, de qualquer forma, todos esses riscos que ela elenca no artigo, esses 14 fatores de risco de demência, juntos, eles somam 45% de possíveis fatores modificáveis para que a gente evite o risco do paciente desenvolver demência do futuro. Então, a frase principal, o recado que a gente tem que ter é que as alterações neuropatológicas, elas não necessariamente levam à demência. Como eu falei no início da aula, nem toda demência é genética. Mas, quando a gente fala aqui que a questão genética tem um fator extremamente importante e relevante no desenvolvimento de demência, a gente está falando sobre fatores epigenéticos, principalmente de genes relacionados à inflamação, à neuroinflamação, que são processos que vão levar e vão predispor o desenvolvimento de demência, seja por taupatia ou por acúmulo de proteína beta-amiloide, ou tantas outras formas que a gente conhece. Então, nesse infográfico muito bonito e chamativo, ela coloca aqui os principais fatores de risco, e o objetivo do artigo é, no final, dar instruções diretas e claras para os médicos e para os pacientes sobre o que fazer para evitar isso. Essa é a principal ideia do estudo. Então, eu vou passar por cada um desses fatores de risco para a gente entender na prática, assim, até em relação à dúvida de paciente, o que fazer para mudar e como a gente vai abordar isso durante a consulta. Os fatores de risco são escolaridade. Então, pacientes que têm menor escolaridade têm mais risco de demência, perda auditiva, aumento de colesterol, síndrome depressiva, TCE, inatividade física, diabetes, tabagismo, hipertensão, obesidade, uso excessivo de álcool. E mais tardiamente, como a gente pode ver, né, na velhice, os idosos que foram expostos por muito tempo à poluição do ar
os idosos com perda auditiva e em isolamento social. E esse gráfico é bonito porque ela separa em relação à idade do paciente, né? Então, a escolaridade vai ser muito importante, principalmente na idade jovem, na infância. Na idade adulta, todos esses fatores de risco modificáveis, principalmente relacionados ao risco cardiovascular e diabetes. E na idade tardia, isolamento social e perda auditiva. E qual que é o racional para a gente pensar em reduzir esses fatores de risco? A gente sabe que se a gente prevenir tudo aquilo que foi descrito como fator de risco, a gente vai reduzir o risco cardiovascular e reduzir a lesão vascular ao cérebro. Então, o paciente que tem menos chance de desenvolver demência vascular, microinfarto, AVC, ele com certeza vai ter um dano menor ao parênquima. Além disso, se a gente evitar todos esses fatores de risco, a gente também já provou por estudo, por pesquisa de bancada, que isso reduz a deposição beta-amiloide, então reduz a chance do paciente desenvolver Alzheimer. Que a gente reduz todos esses fatores de risco, a gente diminui o estresse e a neuroinflamação. E além disso, se todos os fatores de risco forem eliminados e ainda por cima o paciente tiver uma alta reserva cognitiva, tudo isso vai levar à prevenção de demência no futuro. E o que é legal desse artigo, como eu falei, é que a autora coloca várias frases de recomendação específica para a gente falar exatamente o que o paciente pode fazer. Então, por exemplo, a gente fala que perda auditiva aumenta o risco de demência. Ou seja, a gente tem que tornar o uso de aparelho auditivo mais acessível. A gente tem que avisar para o paciente que ele deve usar se ele tiver uma perda auditiva. Por exemplo, depressão é um fator de risco. A gente tem que tratar a depressão. Esporte, né? Tem vários esportes que são um risco para demência, principalmente aqueles que aumentam muito a quantidade de TCE. Por exemplo, beisebol, treino de futebol com muito treino de ficar cabeceando a bola. Então, a gente tem que avisar isso para o paciente e pedir para ele usar alguma proteção, tipo um capacete, ou evitar cabecear a bola. Então, todas essas ações específicas, elas vão ser importantes para guiar a gente durante o nosso atendimento. Então, vamos começar primeiro com a escolaridade. Eu vou falando de todos os riscos de demência e vou falar também sobre os principais pontos que os estudos avaliaram. Vou mostrar para vocês com dados, tá bom? Então, começando aqui na escolaridade, a gente sabe que não é só a quantidade em anos de escolaridade que evita demência, mas principalmente a maior escolaridade durante a infância e a vida adulta. Então, aqueles pacientes que foram submetidos durante a infância a uma alta carga teórica, a uma escola que tenha sido mais puxada, que ele tenha muito raciocínio, pacientes que participaram de Olimpíada, de muitas atividades muito densas em física, química, tudo isso já foi relatado, né? A carga mesmo educacional está muito mais associada à prevenção da demência do que aos anos de escolaridade. Tem um exemplo que o Diogo sempre fala, que é aquele paciente que é médico, por exemplo. Vamos supor, um anestesista que empurrou a faculdade com a barriga e fez a residência de anestesia, só fazendo o que ele tinha que fazer lá, sem estudar muito. E aí ele passou a profissão dele toda fazendo a mesma infusão de droga, na mesma dose, sem pensar, fica o tempo inteiro exposto a baixa carga intelectual, né? Faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito, e aí no futuro ele vai desenvolver demência. Esse paciente teve uma alta escolaridade em anos, mas ele não teve, de fato, um esforço, né, em relação a estudo. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque nem sempre o número de escolaridade está relacionado. Inclusive, o nível de escolaridade em relação ao que foi alcançado em termos de título, tipo, o paciente ter feito residência, mestrado, doutorado, né, fez um tanto de coisa, conta muito mais do que ele ficou na escola por 20 anos. O que é um problema aqui no Brasil, né, porque na infância e na vida adulta, a gente vê que os pacientes são expostos a uma educação de má qualidade, e muito provavelmente isso deve ser um grande fator de risco para a nossa população. E, além disso, no estudo desse da Lancet, eles viram que nos Estados Unidos o aumento da escolaridade
ele preveniu a demência principalmente em pacientes negros. Então, sempre em todos os estudos de demência, a gente vai ver uma questão racial e de gênero muito importante, onde pessoas negras e mulheres sempre vão ser mais afetadas pela prevalência de demência. Então, aqui eles colocam o desenho de uma meta-análise que avaliou a quantidade de educação da população. A gente vê que um paciente com alto nível educacional e que no trabalho também tem uma alta exigência intelectual tem um risco muito reduzido de demência, versus uma pessoa que tem baixo nível educacional e baixa exigência no trabalho. Oi, só um momento. Bruno Alguém me ligou. e Rafael estão tentando entrar, eu acho. O Matheus ligou aqui. Deixa eu ver. Acho que quando tá apresentando ele não me deixa liberar. Pronto. Vocês continuam vendo a minha tela? Sim. Tá. E aí uma coisa interessante sobre isso, gente, é que às vezes os pacientes perguntam em relação à educação, à escolaridade, tipo, adianta fazer palavra cruzada, adianta fazer alguma atividade cognitiva, treino cognitivo. A gente vê nesse estudo que o que previne mesmo é o alto nível de escolaridade e educação na infância, na adolescência e na vida adulta. É muito difícil que um paciente recupere isso, né, e reverta um quadro fazendo palavra cruzada, né? Isso é uma coisa que a gente é difícil até indicar de fato uma reabilitação cognitiva, porque não tem nenhum estudo que mostre qual intervenção é capaz de melhorar e reduzir o risco do paciente totalmente depois da velhice. Claro que a gente indica, claro que de qualquer forma, estimular o cérebro vai aumentar a rede de conexão, vai aumentar e melhorar a memória do paciente, né, a capacidade dele acessar aquela informação, mas a gente não tem ainda alguma conduta. Isso é algo que os neuropsicólogos estão tentando fazer, né? Tem vários estudos saindo sobre isso, mas falar para o paciente que fazer palavra cruzada vai prevenir demência, a gente não pode falar. Mas assim, se eles perguntarem, sempre incentiva. É coisa que vai trabalhar mesmo o cérebro. Exemplo, aprender um novo instrumento, aprender uma nova língua. A gente está falando aqui sobre atividade densa, né? E não sobre uma coisinha boba. E pegando a população do Brasil, que não tem acesso nem à leitura, né, qualquer estímulo cognitivo já vai ser positivo. Então, sempre incentiva, mas sem falar que isso vai reverter o quadro dele. Então, como a gente falou, as intervenções de curto prazo têm um impacto muito pequeno. A gente tem que realmente atuar na idade mais jovem. Por isso que a gente tem falado tanto de demência, a gente acha que é tão importante trazer isso à tona, principalmente para o ambiente de política, de discussão de saúde pública. E perda auditiva, né? No ambulatório é uma coisa que a gente sempre fala. Tem mais alguém tentando entrar, só um minuto. Bom, a perda auditiva, ela representa um fator de 7% de risco associado ao risco de demência no futuro. E quando eu falo aqui de risco, como eu falei para vocês, a maioria desses estudos que foram incluídos nessa publicação, eles são estudos de associação. Ou seja, eu não estou falando do estudo de causa e efeito, muito menos do estudo de intervenção. É uma avaliação de uma população, de uma coorte, onde a prevalência da perda auditiva foi associada à prevalência de demência. Então, a gente vai ver aqui, nesse Forest Plot de meta-análise, que foi feita com vários estudos de prevalência, né, estudos observacionais, onde a presença da perda auditiva está associada a um risco elevado de ter demência. Então, isso é só uma relação de risco. Mas, esse mesmo estudo depois pegou estudos de intervenção, onde deram para os pacientes os aparelhos auditivos e avaliaram a redução do risco de demência, ou seja, estudos de intervenção que têm um peso estatístico muito maior. E o que foi visto? Que usar aparelho auditivo reduziu o risco de demência. Então, por isso que a gente fala tanto e bate tanto na tecla disso no ambulatório, porque realmente é uma intervenção que já foi estudada e tem a capacidade de mudar a história natural da doença. Quando a gente pega em relação à perda auditiva,
A cada 10 decibéis de perda auditiva, o paciente tem um risco aumentado de demência em 16%. Então, é algo que realmente muda a vida do paciente. O que a gente indica em todos os casos? Fazer a triagem auditiva e tratar precocemente a perda auditiva. E aí, entrando nos fatores de risco cardiovasculares, o colesterol também tem evidência alta de associação com prevalência de demência. E agora, esses fatores de risco que eu vou falar agora em relação a colesterol, obesidade, diabetes, inatividade física, todos esses são mais importantes durante a idade adulta. Então, esse tipo de fator de risco é o que o paciente de 50, 60 anos vai mais se beneficiar se a gente tratar. É diferente da educação, por exemplo, né? Se eu fizer uma intervenção aos 90 anos com um paciente com uma síndrome demencial, é totalmente diferente de fazer uma intervenção quando ele é mais jovem. Aqui, no caso desses fatores de risco cardiovasculares, não, a gente não se preocupa com a idade. Qualquer redução vai ser benéfica para o paciente, porque a cada milimol no aumento do LDL, o paciente tem um risco aumentado de demência em 8%, sendo que esse risco é muito mais evidente em pacientes abaixo de 65 anos que sustentam esse colesterol alto por muito tempo. E aí, no estudo, eles fazem uma avaliação em relação à categoria do LDL que está aumentado, seja em milimol ou miligrama por decilitro. Então, o paciente que está com o LDL abaixo de 116 miligramas por decilitro, a gente considera isso normal em relação ao risco de demência, e a gente só orienta a manter dieta equilibrada e estilo de vida ativo. Já o paciente que tem o LDL entre 116 e 154, a gente obrigatoriamente tem que introduzir mudança do estilo de vida. Os pacientes que têm LDL acima de 154, a gente considera estatina e manejo intensivo dos fatores de risco. Então, dieta, perda de peso também. E o LDL, que é alto desde antes de 75 anos e continua alto, a gente vê que é um risco relativo de desenvolvimento de demência muito alto, e a gente vai ter que intervir de qualquer forma e ficar em cima desse paciente, seja pelo uso de medicamentos, seja por início de atividade física. E por que isso, né? Porque o colesterol está muito relacionado à aterosclerose. Então, a gente sabe que esses pacientes, além de eles terem maior risco à deposição de proteína beta-amiloide de talpatias, eles também têm um risco de microinfartos. Então, paciente que tem risco de demência vascular, a gente aumenta o risco aí de demência mista, e esses pacientes, normalmente, eles evoluem com um prognóstico pior do que o paciente com deposição puramente de beta-amiloide. Depressão. Bom, a depressão também está associada ao risco de demência, e esse risco também é maior quando acontece mais ou menos na meia-idade e não é tratado. Então, tem paciente com depressão, principalmente aquele muito resistente à farmacoterapia ou à psicoterapia, um dos motivos que a gente tem que insistir para o tratamento é que tratar reduz o risco de demência. E a gente vê muito isso no ambulatório, né? A gente está fazendo um estudo de prevalência no nosso ambulatório, no CECOP, e a gente rastreou quais são os fatores de risco dos nossos pacientes que acompanham com a gente. O que a gente viu? Que os pacientes nossos que chegam com diagnóstico de CCL e ficam em acompanhamento com a gente no ambulatório, eles diminuem o rendimento. Ou melhor, eles aumentam o rendimento, né? Eles diminuem aquele declínio cognitivo. Por que será? E aí, quando a gente vai ver esses pacientes, são pacientes que a gente tratou LDL, a gente tratou depressão, vários dos nossos pacientes chegam, a gente trata humor, vários pacientes a gente controla peso, a gente manda para fisioterapia. Então, por isso que os nossos pacientes devem melhorar, porque tratar isso vai evitar que o paciente saia do CCL e pule de fase para dentro. Só tem mais uma pessoa tentando entrar. Acho que o Shoji que entrou, agora que eu acabei de falar de depressão. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Só me dá um ok. Sim. Tá.
E aí, quando a gente pega a meta-análise também, né, a maioria desses fatores de risco também incluíram estudos de meta-análise, a gente vê que os pacientes com diagnóstico de depressão, eles têm aumento do risco de demência. E nessa parte, né, esse fator de risco em específico é o fator de risco que é mais fidedigno em relação à estatística. A gente vê que nenhum dos estudos cruzou o 1, né? Todos tiveram um risco bem aumentado na presença do diagnóstico. Então, esse é um dos fatores de risco que, com certeza, principalmente se o paciente chega ali naquele estágio de CCL, a gente tem que abordar de forma eficaz. Bom, TCE. TCE também, até que no Brasil nem tanto, né? Nos Estados Unidos, que tem o beisebol, o futebol americano, que são hóquei, né, boxe, que são esportes muito difundidos, lá eles têm um problema ainda maior que o nosso. Ou então aqui no Brasil a gente subdiagnostica muitas vezes, né? Os pacientes com história de TCE grave ou múltiplos TCEs, eles também têm um aumento do risco de demência. Então a gente pode ver que eles colocaram aqui de exemplos duas meta-análises e duas coortes, uma finlandesa, uma sueca, e essas duas meta-análises também com um número muito grande de pacientes no total. E a gente vê que o risco a estimativa de risco para demência, né, o odds ratio, foi bem alto em todos eles. 1,81, 1,66, 1,84, todos dentro do intervalo de confiança. E a gente sabe que isso acontece porque os pacientes que são submetidos ao TCE, seja múltiplos TCEs ou TCE grave, eles desenvolvem taupatia no futuro, né? Eles têm depósito tal, eles têm várias alterações, sejam comportamentais, sejam de memória. A gente sabe que aquilo são microlesões que fazem o paciente ter um mecanismo de demência que é grave e dá muita alteração comportamental. Então, para a gente também, às vezes a gente não pergunta isso ativamente para o paciente, né? Às vezes a gente vê um paciente com alteração de comportamento, um paciente que às vezes a gente não consegue saber exatamente a etiologia daquele quadro demencial, e é uma coisa que a gente tem que perguntar ativamente, também tem que falar ativamente. Seja para a gente orientar os pacientes, por exemplo, em relação à proteção, seja para avisar o risco e às vezes o próprio paciente não se expor a esse risco novamente, né? Outra coisa interessante que o artigo fala é que o paciente que tem concussão, né, que perde a consciência, ele tem ainda mais risco de desenvolver demência. Às vezes o paciente que teve uma única concussão na vida, ele já tem mais risco de demência do que aquele que sofre micro-TCS, entre aspas. Então, uma coisa importante, como eu falei, é a gente investigar se o paciente está exposto a traumas repetitivos. O TCE está associado não só ao acúmulo de beta-amiloide, como também à atrofia precoce. Esses pacientes costumam desenvolver comprometimentos cognitivos relacionados ao comportamento e à memória. E a gente tem que ficar atento, solicitar imagem, uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, pedir a ressonância e na sequência a SW dá para a gente ver se o paciente já teve LAD, se tem alguma microhemorragia, acompanhar a atrofia também cortical e sempre lembrar que o paciente pode ter mais de um tipo de demência. Então, ele pode ter uma encefalopatia reumática crônica associada a algum outro quadro. De qualquer forma, é um fator de risco evitável. Tabagismo. Tabagismo é outro fator de risco extremamente importante e a gente sabe que ele aumenta o risco em 1,3 a 1,7 de odds ratio. E também a gente sabe que o paciente, ele é fumante atual, mas ele é idoso, ele não tem tanto risco quanto alguém que teve uma alta carga tabágica na idade adulta. Então, assim, o paciente que está lá com 40, 50 anos e é fumante, ele é o paciente ideal para a gente orientar sobre cessar tabagismo. O paciente que já tem 80, 90 anos e fumou a vida inteira, a gente tem que orientar também a parar de fumar, mas a prevenção não vai ser tão eficaz quanto nesse outro grupo mais jovem. Então, vi um paciente que tem menos de 65 anos que fuma, sempre abordar a cessação do tabagismo.
Então, a gente pode falar para o paciente que não só ele vai ter a melhora cardiovascular, fator de risco contra alguns tipos de câncer, mas também melhora cognitiva. E na atividade física também, todo mundo já sabe, mas sempre a gente tem que orientar a atividade física, independente do fator de risco ou da comorbidade do paciente. A pessoa ativa sempre vai ter menos risco de desenvolver demência. E a gente também não tem uma recomendação específica para demência, mas o que a gente segue de guideline é a recomendação da OMS, onde a gente recomenda 150 minutos de atividade moderada por semana. Seja isso dividido em vários dias por semana, tipo 30 minutos por dia, ou 3 a 4 vezes por semana também. Ah, e em relação ao tipo de treino, né? A gente vê aqui nesses dois estudos que foram estudos randomizados, onde pegaram um treino moderado versus treino intenso. Então, será que o paciente que é exposto a uma carga de exercício físico maior, ele tem menos risco de desenvolver demência? A gente não viu muita diferença em relação a isso, mas a gente sabe que o exercício físico, em geral, ele tem uma capacidade de melhorar a cognição. Então, a gente fala para o paciente que é para ele fazer o exercício físico que ele puder, que ele conseguir, que ele tiver maior facilidade de fazer, seja uma caminhada, musculação, e aí tanto faz o tipo. O que importa é que ele faça exercício físico. Acho que mais alguém tenta entrar, gente. Meu Deus. Bom, diabetes também é um fator de risco, como eu falei, muito importante na meia-idade, principalmente. Então, um paciente com menos de 70 anos que tem diabetes, ele tem um risco muito aumentado de demência. O que a gente tem que fazer? Tratar o diabetes, encaminhar para endócrino. Eu vou falar também para vocês sobre algumas medicações aqui, que têm a capacidade de reduzir o risco, não só relacionado às complicações da própria doença, mas também relacionados a declínio cognitivo. Os pacientes que têm diagnóstico de diabetes e têm muito tempo de descontrole da glicemia, eles também estão associados ao maior risco de desenvolver demência. É muito comum a gente ver nesses estudos, depois eu vou passar o artigo para vocês lerem ele completo. Tem pacientes que têm o diagnóstico de diabetes atrasado em 10, 20 anos. Então, essa injúria crônica por aumento de glicemia também vai aumentar o risco de demência, principalmente por disfunção do metabolismo cerebral. A gente sabe que o paciente com glicemia alta, ele tem uma maior chance de fazer a hiperfosforilação de tal, que está relacionada diretamente à fisiopatologia da demência. Esses pacientes têm maior estresse oxidativo e neuroinflamação. E outra coisa interessante no caso de diabetes é que os pacientes com diagnóstico de diabetes do tipo 2, que tem aumentos de PCR no sangue, eles também estão associados ao maior risco de demência. A gente sabe hoje em dia que a gente não tem de amplo acesso ao marcador de neuroinflamação cerebral, ainda mais para predizer o risco de demência, né? Mas isso já chama atenção uma coisa, que é o que a gente tanto fala atualmente. Será que a fisiopatologia da demência está relacionada mesmo só à cascata beta-amiloide? Muito provavelmente não. Muito provavelmente a gente tem vários fatores de neuroinflamação que estão associados ao desenvolvimento da doença, e inclusive alguns genes relacionados à neuroinflamação, como eu falei para vocês. Por isso é tão importante o controle da epigenética. Em relação ao medicamento para diabetes, o que a gente pode fazer? Os estudos mostram que os inibidores SGLT2 e os agonistas GLP-1 estão associados à redução do risco de demência. Agora, muito cuidado, que esses estudos, sejam as meta-análises ou os estudos randomizados, eles não foram desenhados para que o paciente evitasse o risco de demência. Como eu falei, é um estudo de associação. Então, esses pacientes usaram esses medicamentos para controlar diabetes, mas um dos desfechos desses estudos foi avaliar que a prevalência de demência diminuiu no grupo de pacientes que usavam essas medicações. Então, inclusive hoje, um dos estudos que o grupo do Oswaldo estuda, eu acho que está pelo Oswaldo Cruz, se eu não me engano, mas o Diogo é o PI. Eles estão avaliando o uso de agonistas GLP-1 e fazendo uma avaliação direta
na cognição desses pacientes, porque como que isso funciona? Provavelmente, com a glicemia reduzida, com a neuroinflamação reduzida, pode ser que você tenha algum efeito no demência. Agora, eu posso passar um agonista de GLP-1 para tratar a demência? Óbvio que não. Não existe. Né? Isso é só estudo de associação, estudo de, de fator de risco, de associação de risco. Mas se eu tenho um paciente que é obeso, que tem uma diabetes ou uma pré-diabetes, e ele está procurando uma boa opção de medicamento, parece que o agonista de GLP-1 é um bom medicamento para evitar esse risco. E outra coisa interessante que mostra no estudo é que as sulfonilureias estão associadas ao aumento do risco de demência. Isso foi visto numa meta-análise, mas eu cheguei a olhar esse estudo, é um pouco duvidoso, assim. Eu acho que não dá para a gente generalizar essa informação e falar que sulfonilureia causa um aumento de risco de demência. Eu só acho que provavelmente esses pacientes, eles deviam ter diabetes descontrolada, né, por muito mais tempo, e pode ser um fator um fator confundidor em relação ao aumento de glicemia e não só que o medicamento causa um risco aumentado de demência. Bom, hipertensão. Hipertensão também tem evidência fortíssima de que a redução da pressão está relacionada à redução do risco de demência. E a gente sabe também que a variação da pressão arterial sistólica, então aquele paciente que não é bem controlado e que não usa medicamento de forma regular para a pressão, ele também está associado ao maior risco de desenvolvimento de demência no futuro. E, bem, agora o próximo, álcool, também é um pouco controverso. A gente já tentou fazer vários estudos, desde estudo de avaliação de risco ou estudo de intervenção em relação a qual dose do álcool é segura. E a verdade é que a gente não sabe. A gente não tem a menor ideia de qual dose não é tóxica para o cérebro. O que a gente fala é que nenhuma dose é realmente segura. O que a gente tem é uma orientação de a partir de quantos gramas por semana aquele paciente vai ter um risco aumentado ou não para demência. Então, por exemplo, o etilista que bebe 75 gramas, menos 75 gramas de álcool por semana, ele tem um risco menor em relação a quem é etilista pesado, que usa, por exemplo, mais de 168 gramas por semana. E um caso interessante que eles mostram no estudo é que os pacientes que são abstinentes de álcool, eles também têm maior risco para demência, o que é contraintuitivo, né? Você pensa, nossa, mas a pessoa que não bebe álcool, então, ela tem mais demência. Será que eu indico o uso de álcool para esses pacientes? A resposta é não. O que acontece é que muitos abstinentes, no momento do estudo, foram etilistas pesados no passado. Então, por isso que a gente fala que os abstinentes, né, a pessoa não bebe nada de álcool, ela pode estar em maior risco. Foi até publicado um estudo uma vez que é assim, uma grande assim, que falava, pessoas que nunca beberam têm mais chance de desenvolver demência. Não é que nunca beberam, pessoas que são abstinentes e beberam muito têm mais chance de demência. Qual que é a recomendação, então? A gente tem a recomendação por gramas de etanol ou por unidades, né, do Reino Unido. E onde a gente fala que entre 100 a 120 gramas por semana é relativamente seguro. Os pacientes que tomam essa dose, né, essa faixa de dose, eles não têm um risco associado de demência pelos estudos de prevalência. Então, o que é isso? Isso é 150 ml de vinho por dia. Então, a gente vai indicar para os pacientes beber uma taça de vinho por dia? Não, não existe nenhum estudo falando que beber nenhum tipo de álcool vai prevenir demência. A gente pode também usar 14 unidades por semana, né? Isso dá mais ou menos uma latinha de cerveja. E é isso, né? A gente fala atualmente em uma dose por dia, no máximo. Ah, e outra coisa interessante que fala no estudo é que os pacientes que são etilistas e que já perderam consciência pelo álcool, pelo menos uma vez na vida, eles também têm maior risco de desenvolver demência no futuro. Obesidade, outro fator de risco da meia-idade. A obesidade, ela está relacionada ao aumento de risco para demência, principalmente aqueles pacientes que têm obesidade central, então um aumento da circunferência abdominal. E a gente também tem que estar ciente que não só a obesidade, mas o baixo peso, então pacientes com IMC muito baixo, menos de 18,5, também tem o maior risco para o desenvolvimento de demência.
independente do peso do paciente, se ele tiver com IMC acima do normal, a perda de peso de a partir de 2 quilos já é suficiente para melhorar a cognição desses pacientes. Então, independente de quanto peso o paciente tem que perder, 2 quilos que seja que, que ele se comprometer já vai ser bom para ele. Então, sempre indicar a perda de peso. E a obesidade, ela está relacionada à melhora, ou melhor, controlar a obesidade está relacionada à melhora da cognição, principalmente nos pacientes que têm outras comorbidades envolvidas. Então, sempre orientar, controlar a pressão, controlar a diabetes e, enfim, controlar todos os outros fatores de risco. E por que isso acontece? Muito provavelmente também por estresse nas vias, nas vias neurais e também inflamação. Neuroinflamação é o que deve estar relacionado nesse paciente de meia idade que a gente comentou aqui. Outro fator de risco importante, agora a gente entra nos fatores de risco de idades mais avançadas, é o isolamento social. O paciente que está em isolamento social, aquele idoso que fica muito sozinho, que não tem um meio de convívio grande, não sai, não tem muitos amigos, não tem atividade social, ele tem mais risco de ter demência do que idosos que têm um meio bom de convívio. A maior parte desses pacientes tem o sentimento de solidão, mas nem sempre isso está presente como queixa do paciente. Então, a gente tem que perguntar de forma ativa. E os pacientes que são solteiros, que moram sozinhos, eles também têm o maior risco de ter demência. Então, a gente vê aqui nessa meta-análise falando sobre os riscos de demência em pacientes que têm menos evento social, menos suporte, que não são casados, que se sentem sozinhos. Todos esses, a maioria dos estudos mostrou um risco positivo, né? Em geral, esse risco é aumentado. A gente vê que tem alguns estudos que são inconclusivos, mas a meta-análise mostrou a importância desse fator de risco e a importância de mudar isso. E uma coisa que entrou no report de 2024, que não tinha entrado antes, é a perda de visão. A gente vê que pacientes que têm perda de visão, eles também têm um risco aumentado de ter demência. Provavelmente isso também está associado ao isolamento social que esses pacientes têm, a falta de contato com estímulo cognitivo, né? Como que a gente faz um estímulo cognitivo? Lendo, vendo aula, conversando. Esses pacientes, eles não têm muito estímulo, então, provavelmente é isso que faz com que eles tenham um risco aumentado de demência. E uma coisa interessante também sobre a nossa população lá no CECOP é que os nossos pacientes que têm perda de visão, ou melhor, grande parte dos fatores de risco dos nossos pacientes é a perda de visão. Inclusive, no nosso ambulatório, a perda de visão é mais importante do que a perda auditiva para declínio cognitivo. Então, o que a gente tem que fazer com esses pacientes? A gente tem que investigar e a gente tem que tratar. Qual que é a principal queixa de perda de acuidade visual que a gente tem? Catarata. Isso é uma coisa que dá pra gente mandar para cirurgia, dá para mandar para oftalmo. Retinopatia diabética é outra causa muito importante de perda visual. Então, o que a gente tem que fazer? Tratar a diabetes. E em relação à glaucoma, que também é uma doença prevalente na nossa população, não tem nenhuma associação com risco de demência no futuro. Então, é muito mais focar na catarata e na retinopatia diabética. Lembrando que qualquer perda de visão pode estar relacionada ao aumento de risco. Então, sempre que o paciente faz 50 anos, a gente tem que começar a rastrear a acuidade visual, mandar para o oftalmo, se ele precisa de óculos, mandar para fazer óculos, se ele precisa operar a catarata, encaminhar para ele operar. Isso é algo que a gente tem que fazer de forma ativa no nosso ambulatório. E aí a gente tem poluição do ar também, mas assim, um pouco difícil falar disso em São Paulo e nos grandes centros, né? O que a gente pode fazer de forma ativa para o paciente é orientar que se ele puder e tiver condições, é melhor que ele more em um lugar com menos poluição. Só que outra coisa interessante é que a exposição na infância está muito mais relacionada ao aumento de risco de demência do que na idade adulta. Então, a criança que nasceu no campo, né, ou em lugares pouco poluídos, ela tem menos risco de demência do que a criança que nasceu numa cidade tipo São Paulo, ou qualquer outra capital que a gente tenha aí com muita poluição. Então é algo que
assim, é um fator de risco modificável, mas não tem como a gente atuar tanto. A única coisa que a gente pode fazer é orientar o paciente que usa muito fogão a lenha, carvão, combustível em casa, isso é mais para zonas de periferia, né? A gente não vai ter muito isso numa capital. Mas a gente orienta a deixar o ambiente ventilado, não ficar muito perto disso. É, e orientar, caso possível, mesmo que na idade mais avançada a gente não tenha tanta redução no risco de demência, é sempre melhor que ele esteja exposto a um ambiente com menos poluição. E é isso, eu acho que eu falei de todos os fatores de risco. Aqui está o artigo completo, é esse daqui, Lancet Conditions, e esse é o report de 2024. Esse artigo é muito grande, eu fiz um grande resumo para vocês, coloquei aqui todas as imagens do artigo, coloquei todas as meta-análises, mas eu vou mandar esse link para quem quiser, aqui no chat, para vocês lerem com calma. É um estudo muito bom, eu acho que é algo que a gente tem que falar cada vez mais, principalmente na nossa população, onde a gente recebe muito CCL, eu vejo que no nosso ambulatório a gente tem muita, ou declínio cognitivo subjetivo, ou CCL, e é o nosso papel intervir no que a gente pode para o paciente evitar o risco de demência, principalmente quando a gente sabe que esse paciente provavelmente não é um DA genético, né, uma forma mendeliana, principalmente quando o paciente está querendo prevenir. Então ele chega e fala, o que eu faço para prevenir a chance de demência? Minha avó teve Alzheimer com 90 anos. A gente tem que ver fator de risco por fator de risco e explicar isso para o paciente. Então, é isso. A aula de hoje é realmente mais tranquila. E estou disponível para dúvidas, se vocês quiserem. Alguém quer falar alguma coisa? Matheus? Algum residente? Oi, amiga, parabéns pela aula, foi ótimo. Eu consegui entrar no meio. Eu gosto muito desse artigo, assim, acho que o hipocampozinho ali do artigo é material obrigatório para mostrar para todos os pacientes. E eu acho que é muito interessante a gente ver esse tipo de fator, né? Porque, como a Carol falou, geralmente as pessoas vêm com queixas cognitivas pedindo vitaminas, pedindo dicas fáceis, né? E muitas vezes é muito mais valoroso você pedir para a pessoa gastar o dinheiro dela com coisas que efetivamente vão melhorar fatores de risco e vão reduzir fatores de risco, não só para demência, mas para outras comorbidades também, do que falar para a pessoa gastar num suplemento vitamínico que é caro e não vai ter efeito nenhum, né? Então, assim, eu brinco que santo de casa não faz milagre, né? Então meus pais não querem fazer nada, mas eu sempre falo para eles para entrar em cursos, para fazer atividade física, para se manterem ativos e não em isolamento, né? Porque a história clássica é o paciente que aposenta, né? E fica isolado e começa a apresentar alteração cognitiva, né? Às vezes tem um falecimento de um familiar, fica mais sozinho ainda, começa a apresentar um quadro de humor e o resto da história a gente já sabe, né? Então, eu acho que é muito importante vocês terem esses fatores de risco aí em mente para orientar os pacientes corretamente, tá? Mas parabéns, Carol, brilhou muito. Quem quer falar mais algo aí? E então, a semana que vem teremos aula de comprometimento cognitivo vascular, é isso? Isso, com o Vinícius. Um Eu mandei, grande. eu mandei o link, tá, do artigo. Vinícius já até começou a estudar, que limpou. Vai ser ótima aula.